Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de rede de computadores. Estamos estudando um pouco sobre os comandos CMD, os comandos do prompt de comandos do Windows. Demos início a este módulo na aula anterior, onde nós aprendemos por volta de 28 comandos, se eu não me recordo mal. São comandos de execução de programas e ferramentas pelo prompt de comandos. A partir desta aula, nós veremos 39 a 40 comandos que são pertinentes a comandos do painel de controle, ou seja, nós aprenderemos a abrir determinadas telas, determinadas funcionalidades, determinadas configurações e tudo que é contido dentro do painel de controle num contexto geral através de comandos do prompt de comandos CMD do Windows, beleza? Então, mais uma vez, eu dividi aqui por tópicos. Então, os primeiros 7 que nós vamos verificar a funcionalidade, ou melhor, verificar as funcionalidades, nós temos aqui na tela. Então, início de tudo, eu vou iniciar o meu CMD. Então, o Windows R, né? E vamos digitar aqui CMD para abrir o nosso prompt de comando. E eu já vou deixar ele um pouco menor aqui, para que nós possamos visualizar os textos, tá? Então, eu vou deixar ele aqui na parte superior da nossa tela, beleza? Bom, o primeiro comando no qual nós veremos, ele chama appwis.cpl, beleza? O que faz este comando? Ele abre a ferramenta de alteração ou de desinstalação de um programa. Ou seja, dentro do painel de controle nós temos os programas e recursos, né? Eu acho que todo mundo sabe do que eu quero dizer. Então, quando eu executo esse comando dentro do CMD, os programas e recursos que são executados aqui para que eu faça uma alteração ou uma desinstalação de algum programa, algum componente que eu tenha, beleza? Bom, o nosso segundo, ele chama certmgr.msc, tá? O que ele se faz? Este segundo comando, ele abre os certificados para o usuário atual. Eu não sei se todo mundo sabe sobre os certificados, mas existe uma pasta de certificados de usuários. Então, existem nomes e repositórios, e este comando ele executa esta propriedade, beleza? Dando continuidade, o nosso terceiro comando, ele se chama cliconfig. O que o nosso cliconfig faz? Ele abre a configuração dos clientes SQL. Então, quando eu executo esse comando, ele vai perguntar se eu desejo fazer a execução, e se eu pressionar em si, ele vai abrir aqui o utilitário de rede para clientes de SQL Server, beleza? Aqui entra um pouco em relação a banco de dados, para quem não entende muito, é bom procurar um curso caso necessário, tá bom? Bom, nosso próximo comando, ele chama-se compmgmt.msc. O que faz esse próximo comando aqui? Esse comando ele abre as ferramentas de gestão do computador. Então, dando Enter aqui, ele vai abrir aqui o gerenciamento do computador. Então, aqui eu tenho os agendadores, visualizadores de evento, pastas de compartilhamento, grupos, desempenhos e outras funcionalidades. Beleza? O nosso próximo, ele se chama Control Admin Tools. O que faz o nosso Control Admin Tools? Ele abre as ferramentas de administração. Então, o próprio nome já está dizendo aqui como admin, né? Então, vamos fazer aqui a execução deste comando e ver qual tela em específica ele abre. Olha só, ferramentas administrativas. Então, todos os agendadores aqui, ó, configurações de sistema, desfragmentadores de disco, diagnósticos de memórias e etc. Todas as ferramentas ou todos os recursos que são destinados a administrativos do sistema. Então, este comando executa esta tela principal, beleza? O nosso próximo comando, o sexto comando, ele seria aqui o Control Colors. O que faz o Control Color? Abre as configurações de aparência.
Então, para quem não sabe aonde fica as configurações de aparência, pode muito bem executar esse comando aqui, que é meio caminho andado, né? Mas ele vai abrir aqui as suas configurações para você fazer aqui as configurações de aparência de tela, do fundo da tela, das cores, telas de bloqueio, adição de temas, trocas de fontes e outras coisas que são pertinentes a modificações também, beleza? E o nosso sétimo controle chama-se Control Folders. O nosso Control Folders ele vai fazer a execução das opções de pastas. Então nós temos aqui ó, o explorador de arquivos e aqui nós temos os modos de explorações. Ó. Abrir o explorador para acesso rápido ou para o meu computador, onde eu posso fazer algumas escolhas, né? Acredito que não é todo mundo que saiba da existência desses recursos, então é bem legal até de executar e entender como funciona, fazer algumas buscas, mexer um pouquinho aqui e entender o procedimento, beleza? Bom, dando continuidade para o nosso próximo slide, nós temos aqui o nosso Control Fontes, né? Nós acabamos de ver o Control Colors, vimos o Control Folders, nós temos um outro que chama Control Fontes, e esse abre o gerenciador de caracteres. Então, se eu executar esse comando aqui, ele vai abrir aqui, ó, a nossa pasta, por bem dizer, de onde fica todas as fontes do sistema. Então, se eu, por exemplo, tenho um Photoshop e eu quero adicionar uma nova fonte de Photoshop, eu posso fazer o download desta fonte, por exemplo, e jogar dentro desta pasta aqui. Então, se eu não sei os caminhos que eu devo percorrer quando eu utilizo o mouse, porque eu entro em pastas, subpastas e etc., eu posso, por obrigatoriedade, usar esse comando e ele abrir de imediato aquilo que eu quero, e eu só arrasto as fontes para cá, por exemplo. É um adianto bem grande para quem utiliza, tá bom? O nosso nono comando, né? Na verdade, existem duas possibilidades. São aí o Control International ou o intl.cpl, tá? Independente de qual você usar, vai abrir as opções regionais e linguísticas. Então, vamos lá. Dando o Enter dentro do prompt de comandos, vai abrir aqui as opções regionais, né? Então aqui eu tenho as configurações que são recomendadas pelo Windows, o formato em português Brasil, todas as abreviações, extensidades, entre horas e datas que eu devo aqui, e também tem os recursos administrativos, tá bom? Isso também é encontrado lá dentro do painel de controle. O nosso décimo, como ele se chama, Control Keybird. O que ele faz? Abre as propriedades do teclado. Então, se eu pressionar Enter aqui, olha só. Ele vai me dar aqui o intervalo de repetição, taxa de repetição, qual é o hardware, né? Então, ele vai me mostrar aqui qual que é o teclado que está conectado no computador ou no notebook, entre outras relevâncias, tá bom? O nosso 11º comando também é duas possibilidades. Chama-se Control Mouse ou My .cpl. Independente de qual você venha a utilizar, abre as opções de propriedades do mouse. Então vamos dando Enter aqui. Ele vai abrir aqui ó, as propriedades do mouse. Tem aqui alguns menus na parte superior, botões, ponteiros, rolagem, opções, entre outras coisas, aonde você pode fazer as configurações dos botões, né? Fazer as configurações do mouse, aumento e diminuição de sensibilidade. Tudo isso também existe dentro do painel de controle e você acessa com um único comando, beleza? O nosso 12º chama Print ERS. O que faz o comando Print ERS? Ele abre as impressoras ou faixas disponíveis. No meu caso, eu não tenho nenhuma impressora configurada, beleza? Mas, mesmo executando ele, ele vai abrir o quê? O dispositivo de impressoras, onde ele vai me exibir aqui o que há de configuração desses dispositivos, beleza? Então, se você está aí trabalhando com parte de suporte, parte de helpdesk, precisa acessar as configurações, comandinho bem bacana que adianta muito se você decorar ele. Aí eu tenho um próximo, né, que é o 13º, que se chama Control User Password. O que faz ele? Ele abre o editor de contas dos usuários.
Então eu entro aqui, eu acesso as contas de usuários, que é um caminho bem longo para chegar até essa tela, e com o único comando eu já consigo ter acesso. Aonde eu tenho o quê? As alterações de conta dos usuários. Então aqui é onde eu consigo dar permissionamento, restrições e etc. Beleza? Bom, o nosso 14º chama-se Control User Password 2 ou NetPLW ou NetPLWIS, como vocês preferirem. E esse último comando deste slide, ele vai controlar os usuários e acessos. Note que a diferença do 13º para o 14º é apenas a adição de um número, tá bom? E aí, ó, eu já tenho as contas de usuários aqui. Então, um eu acesso o editor de contas, o outro eu já acesso o quê? O controle das contas. Então eu tenho meu usuário, qual que é o permissionamento, tenho as opções de adicionar novos usuários, caso tenha outros usuários eu posso fazer a remoção, entre outras propriedades, tá bom? No nosso próximo slide nós temos o 15º que se chama Control, tá? Então, quando eu utilizo o Control, obviamente ele vai abrir o painel de controle por si só, onde vai ter todos os opcionais disponíveis, tá bom? Todos os outros comandos anteriores que nós viemos a utilizar antes desse daqui, é como se ele tivesse entrado em cada um desses carinhas aqui e acessado coisas específicas dentro, que são existentes dentro desses carinhas aqui, tá bom? Então, o control ele vai ser ali uma forma mais superficial, os demais comandos são coisas mais aprofundadas, mais específicas, que estão dentro do painel de controle. Bom, dando continuidade, o nosso 16º é o desk.cpl, ele vai abrir as configurações de exibição, então vamos esperar ele executar aqui, olha só que bacana. Configurações de tela, de som, notificações, tudo que é relacionado à exibição nós encontraremos aqui, tá bom? O nosso 17º chama-se devmgmt.msc. Já esse 17º, ele abre o gerenciador de periféricos. Para quem não sabe o que é periféricos, são os componentes ou as peças, acessórios que são conectados ao seu computador, ao seu notebook. Então aqui nós abrimos o gerenciador de dispositivos, onde nós vemos quais os drivers estão instalados, quais as versões desses drivers, para todos os componentes, para todos os periféricos que você tenha dentro do seu computador, instalado, conectado, plugado e por aí vai, beleza? Já o nosso 18º chama DXDiag. O que ele faz? Abre o diagnóstico do Direct ou DirectX, né, como vocês preferirem. Vamos esperar ele executar aqui, que esse é um dos que demora um pouquinho mais. Ferramentas de diagnóstico do DirectX, beleza? Ele vai mostrar aqui para vocês como funciona. Não vou adentrar porque senão a aula vai ficar muito extensa, mas é interessante de vocês pesquisarem sobre isso daqui também, beleza? Nosso 19º também existe duas formas, né? Chama-se Event VWR ou Event VWR.msc. A diferença é o acréscimo do ponto. E aí, quando nós utilizamos ele, nós abrimos o que? O observador de eventos. Então aqui nós temos os eventos, né? Visualizador de eventos. Aí tem um resumo geral do que são os eventos. Bom, então aqui, galera, é uma espécie de log, uma espécie de histórico do que aconteceu, do que foi excluído, do que foi adicionado. Aqui vocês conseguem ter aqui um histórico, né? Um log de tudo que aconteceu. Isso daqui demora um pouco para carregar, porque ele faz uma leitura do seu HD por completo para te mostrar os informativos. Não vou esperar carregar, beleza? Já o nosso 20º chama-se fsmgmt.mask. Esse cara, ele abre o que? Pastas compartilhadas, tá bom? Então vamos executar esse comandinho aqui e esperar a execução. Olha só, pastas compartilhadas, então aqui eu consigo verificar quais pastas estão sendo compartilhadas na rede, por exemplo, beleza? Já o nosso 21º chama-se gpedit.msc. E esse daqui ele abre o editor de estratégias de grupos. Isso aqui é para edições profissionais
e mais avançadas do Windows, tá bom? Mas, para que vocês entendam a execução, ele vai abrir aqui o editor de políticas de grupos, né? Então, aqui ao lado esquerdo eu tenho as políticas, e aí eu tenho políticas do computador local. Vocês também podem se adentrar pesquisando um pouco a mais sobre este recurso, beleza? Bom, dando continuidade para o nosso 22º, chama-se hdwis.cpl. Já este carinha aqui, ele abre o assistente de adição de hardware. Então vamos dar um Enter aqui e esperar execução da tela e ver o que ele nos mostra. Olha só, o gerenciador de dispositivos como nós vimos nos comandos anteriores, né? Então aqui tem os drivers aqui, ó, o que está sendo instalado e etc. Beleza? 23º, nós temos o joy.cpl. O nosso 23º abre as ferramentas do controlador de jogos, tá? Então aqui é um componente bem bacana para você que gosta de joguinhos. No meu caso não tem nada, né? Eu não tenho joguinhos aqui, mas é algo bem bacana de se olhar. 24º, luzrmgr.msc. Já este comando em específico, ele abre o editor dos usuários e os grupos locais desses usuários. Olha só. Então, aqui eu tenho os usuários e grupos e quais são os que são pertinentes a quem. Então, na pasta de usuário eu tenho os usuários, na pasta de grupos eu tenho os usuários pertinentes aos grupos. Isso daqui também é bem bacana para você que atua como suporte. 22º comandinho é bem pequeno, chama-se MMC. Abre um novo console vazio. Ele vai perguntar se eu desejo fazer a execução. E aí quando eu clico em sim, ele vai abrir aqui o console raiz, tá bom? Novamente, não vou me adentrar a fundo sobre cada uma das ferramentas. 26º chama-se mmsys.cpl. Abre as configurações de som. Então ele abre aqui as configurações do seu fone de ouvido, microfone, configurações de som no geral, comunicações em reprodução. Beleza? 27º chama-se MobSync. O que faz o MobSync? Abre o centro de sincronização. Bom, e aí a abertura do centro de sincronização também é pertinente do painel de controle. E aí você tem aqui alguns menus em vertical, a parte superior da sua tela ao lado esquerdo, tá bom? E aí tem os informativos do que você pode fazer. Mais uma vez, não vou me adentrar a fundo. 28º, msconfig. O que faz o msconfig? Nós conseguimos abrir as ferramentas de configuração do sistema. Então, nós temos aqui, ó, a configuração do sistema, tipo de inicialização do sistema, temos os serviços, como funciona a inicialização do programa, ferramentas e etc., no qual vocês também podem explorar, beleza? Bom, dando continuidade, nós temos aqui o nosso 29º. O nosso 29º chama-se ODBcad32, tá? Isso daqui é relacionado a banco de dados. Olha só, abre o administrador de fonte de banco de dados. Então, se eu fizer a execução do comando, ele vai abrir aqui administrador de fonte de banco de dados. Tenho aqui os usuários, sistemas, arquivos, drivers, rastreamentos e todas as outras configurações ou ferramentas pertinentes às administrações de fontes de dados aqui, beleza? Já entrando no nosso 30º, nós temos duas maneiras também de execução. Nós temos o perform_on ou perform_on.msc. O que faz esse comando? Ele abre o monitor de confiabilidade e desempenho do Windows. Então aqui é onde eu consigo fazer a verificação de performances, tá bom? Então aqui eu tenho ao meu lado esquerdo superior da tela em formato vertical, conjunto de pastas e subpastas, e aqui ele mostra uma visão geral do monitor de desempenho, onde nós temos algumas variações aqui em real time, tá? Bem bacana também de explorar essa ferramenta caso vocês tenham interesse. Nosso 31º chama-se rsop.mask. rsop.mask, ele abre o jogo de estratégia resultante.
Esse carinha aqui, ele também é bem bacana, mas ele demora um pouco para carregar. E aí ele fala aqui os explicativos de como funciona, né? Então vocês podem também tirar um tempinho para fazer a verificação. Beleza? E aí, quando ele carrega os informativos, ele vai abrir essa telinha para vocês, o conjunto de políticas resultantes, tá? E aí vocês conseguem ter uma visibilidade sobre configurações de Windows, de software, que são pertinentes aqui ao grupo de configurações de usuário. Aí vocês têm as configurações de computador também. Então, são coisas bem bacanas de se atentar. E aí, sempre que você fizer algumas mexidas, ele vai perguntar se você quer salvar. Sempre salve só quando você realmente tiver a noção do que você fez, do que você alterou, para não fazer aí nenhum tipo de mexida errônea, tá bom? No meu caso, eu não vou salvar nada por enquanto. Aí o 32º chama-se secpool.msc. Esse carinha ele abre as configurações de segurança local. Então aqui nós estamos falando um pouco já da segurança do computador. Ele vai me mostrar aqui políticas de conta, políticas locais, gerenciadores de lista. Tem uma porrada de pastas e subpastas para vocês adentrarem aqui. Não vou me estender muito neste recurso. 33º chama-se services.msc. O nosso 33º, ele abre os nossos gerenciadores de serviços, tá? Então aqui nós temos todos os agentes e serviços que estão rodando enquanto o nosso computador está ligado. Então nós temos aqui os status do que está em execução, as descrições de cada serviço, para que ele serve, o que ele faz e etc. Beleza? 34º chama-se sysdm.cpl. O nosso 34º comando ele abre as propriedades do sistema. Então aqui ele vai abrir uma telinha das propriedades, onde você vê nome de computador, você vê aqui você vê também aqui alguns gerenciamentos em relação aos hardwares. Tem opções avançadas aqui de efeitos visuais, desempenhos, perfis de usuário, recuperação, tem proteções de sistema, acessos remotos, entre outras funcionalidades bem bacanas. Já o nosso 35º ele se chama telefone.cpl. Já esse abre as ferramentas de conexão telefônica, beleza? Então nós temos aqui as informações sobre o local, temos aqui países, configurações de código, código de operadora. Então tudo isso daqui, por exemplo, funciona para configurações para empresas ou para algo que trabalhe voltado a URA, telefonia, chamado, atendimento e etc. Beleza? Agora, dando continuidade, vamos partir para a nossa próxima tela. Nós temos aqui o nosso 36º e esse se chama timedate.cpl. Abre as configurações da data e da hora. Então vamos fazer a execução do comando e ele vai abrir aqui as ferramentas de data e hora, onde você tem alguns menus opcionais de relógios adicionais, horário de internet, outras configurações como fuso horário, alteração de data e hora, onde você pode colocar aí a verificação como um relógio digital, como um relógio analógico e etc. Beleza? Nosso 37º chama-se verificar. Acredito que é o único comando que esteja aí em português, né? E ele funciona para abrir o gerenciamento de verificações de drivers, beleza? Porém, este comando aqui ele é o único que não é executado no CMD. Ele é executado no menu de pesquisa aqui do menu inicial. Ele demora um pouco para abrir, mas abre as configurações do Windows Update, né? Para saber se você tem alguma atualização a ser feita, atualização de driver, atualização de segurança, atualização de qualquer coisa que seja relacionada ao sistema. No meu caso, ele está me dando uma mensagem aqui que os requisitos mínimos para o Windows 11 eles não atendem, né, atualmente. Mas também não é uma intenção de eu atualizar, até porque eu não gosto. Então, eu posso fechar aqui. Mas é esta telinha no qual ele faz a abertura. E aí nós temos o 38º, chama-se wmin-gmt. E este 38º comando, ele abre o Windows Management Infrastructure, que seria aqui
a parte raiz também, né, o controle WMI. Para quem não sabe, ele faz o que? Configura e controla o serviço de instrumentação do gerenciamento de Windows. Também é algo bacana de se estudar também, principalmente se você trabalhar aí com parte de Windows Server, tá? E o último comando, 39º, wscui.cpl, abre o centro de segurança do Windows, beleza? Ele vai abrir aqui a funcionalidade de segurança e manutenção, onde você tem aqui as partes de recuperação, manutenção, segurança, entre outros recursos que vocês também podem explorar e ler com mais detalhes. Caso tenham dúvidas, para todos eles vocês também podem consultar a internet. Google, YouTube, que é melhor ainda, e vocês veem as pessoas fazendo, beleza? Mas esses foram os 39 comandos que são pertinentes à execução de ferramentas, de recursos contidos dentro do painel de controle, que por muitas vezes você precisa acessar tarefas, subtarefas, pastas, subpastas, adentrar em um monte de locais específicos para achar uma coisa em específica, e o comando ele te traz de uma forma imediata, sem que você precise fazer todas essas navegações, se aprofundando do superficial até o mais profundo, beleza? Espero que vocês tenham entendido, que vocês estejam gostando, que esses comandos de alguma forma sirvam de serventia para você, seja no dia a dia, seja no trabalho, seja no pessoal, beleza? Que vocês consigam decorar, que vocês consigam entender e que vocês anotem para, se muitas vezes vocês não conseguirem decorar e entender, vocês terem aonde procurar, beleza? Vou ficando por aqui, a aula já está muito estendida, mas me despeço de vocês, fiquem com Deus, até breve.